graça e paz. Começamos mais um momento de estudo nosso na palavra de Deus. Fase de batismo pode ser, tá? A fase de batismo, para aprender. Ok, muito bem. Classe de batismo, ali na sala. Vamos iniciar com um cântico. Quem pode me lembrar? Início ao nosso estudo, vamos abrir as nossas Bíblias em João, livro de João, Evangelho de João, fazendo a leitura, como já está ali no slide, João capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 18, ali está 16, mas nós vamos até o 18. João 10, versículo 11 até o 18. João 10, 11 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações através do estudo da Tua Palavra. Ilumina-nos, Senhor Deus, com as sagradas letras e assim, Senhor Deus, que possamos conhecer um pouco mais para poder proclamar melhor ainda o Seu Evangelho. Somos gratos por essa revelação. Por isso oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez dando sequência a essa série de estudos sobre os 7 eu sou do Evangelho de João, os 7 eu sou de Jesus Cristo do Evangelho de João, e estamos agora no 4º eu sou, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor. Mais uma vez lembrando, ele disse muitos eu sou, só que esses são os considerados mais significativos do Evangelho de João, uma vez que ele já aponta para a divindade de Cristo. E nesse estudo nós vamos estar falando a respeito do eu sou o bom pastor. O pastor é alguém que se dedica a domesticar, a alimentar, a guardar os animais, como por exemplo nós temos no texto aqui o contexto de ovelhas, mas também pode ser cabras e outros animais também. Mas, sobretudo, a função do pastor é uma função de cuidar destes animais, garantindo que esses animais tenham saúde, garantindo que esses animais tenham segurança, garantindo o bem-estar desses animais, ou seja, cada um deles, porque são preciosos, esses animais são preciosos para esse pastor, não só no sentido financeiro, mas também no sentido dessa comunhão que tem. A domesticação dos animais, ela já não é de hoje, já é de muito tempo que há muito tempo que as pessoas se dedicam a domesticar os animais e ter ali um relacionamento justamente com esses animais domesticados. A principal, talvez, intenção é justamente essa, né? Domesticá-lo, ou seja, torná-lo ele mais doméstico, mais próximo para um relacionamento. E lógico, nós podemos encontrar vários registros de pastores, de atividades relacionadas a essa ao longo da história. Era comum nos tempos de Jesus essa atividade rural em campos. Era comum existir isso, né? Pastagens, campo, rebanhos, a atividade agrária era comum nesses tempos. Se nós fôssemos comparar com o nosso estado de Goiás, aqui em Goiás, essa atividade nós estamos muito mais acostumados com criação de gado, também além da criação de gado, também com plantações, né, de soja, de milho, de sorgo e assim vai. Então, é o que nós estamos acostumados, é o nosso contexto. Talvez se fosse Jesus contar a parábola hoje aqui, né, para nós em Goiás, ele não citaria ovelhas, talvez ele citaria gado. Então, talvez seria assim: o rebanho de vacas holandesas ou do gado Nelore e por aí vai. Ele utilizaria esta ilustração para nos dizer alguma coisa, por conta do que nós temos vivenciado. Mas a função do pastor, como nós já estávamos falando, ela exige muita dedicação e muito amor, porque esse trabalho com o rebanho, ele é cheio de recompensas. O pastor de ovelhas tem recompensa relacionada às ovelhas, e com isso ele não se torna apenas o dono do animal. O interessante é isso: o criador de ovelhas, ele não se torna apenas dono do animal, mas ele passa a ser um parceiro e um protetor desse animal, uma vez dada a fragilidade desses animais, dada a fragilidade das ovelhas. Nós observamos o quanto esses animais, eles necessitam dos cuidados do pastor. Então, analisando tudo isso, todo esse contexto, nós vamos entender por que Jesus falou que é o bom pastor.
Jesus aqui nesse texto, ele se apresenta a si mesmo como o bom pastor. Chega dizendo, eu sou o bom pastor. E diz também que está disposto a dar a vida pelas ovelhas. E nós sabemos que isso realmente acontece. Jesus, ele entregou a sua vida para nos salvar através da sua morte na cruz. Então ele sim entregou a sua vida, ele já se coloca ali nessa condição daquele que entregaria a sua vida para nos salvar. Além disso, Jesus ele nos revela o cuidado que ele tem por nós. Nesse texto que nós lemos, nós podemos observar todo o cuidado, fazendo toda essa comparação com relação ao mercenário e a diferença dele para os mercenários. Então, nesse sentido, ele revela esse cuidado, o seu amor infinito, a eterna bondade também, ou seja, porque ele não está dizendo que ele fará isso agora. Ali ele já está dizendo toda a extensão do seu amor, até onde vai o seu amor por nós, até onde ele vai nos acolher, até onde ele vai nos guardar, até onde ele vai nos proteger e nos livrar do mal. Ele está dizendo isso, essa contemporaneidade disso que é eternamente. Não é algo temporário, como estava ali sendo colocado na comparação relacionada aos mercenários, aqueles que estavam preocupados apenas com o lucro das ovelhas. Então Jesus ele proferiu essa parábola, não sei se vocês lembram, durante a festa do tabernáculo, onde os fariseus expulsaram ali um cego de nascença, foi curado por Jesus ali, e já estavam ali tentando contra a vida de Jesus, tentando achar alguma falta, alguma falha para poder acusá-lo, para poder prendê-lo, para poder ali, se possível, fosse condená-lo à morte. Tudo isso já estava previsto. Tudo isso já estava escrito. Então, quando nós observamos esta passagem, e nós que conhecemos a sequência da história, nós passamos a ver, mas isso realmente tinha que acontecer. Tinha que ser realmente desta forma. Jesus, ele frequentemente utilizava esses elementos que estavam presentes na vida das pessoas. Essa forma, essa estratégia de você utilizar elementos presentes na vida da pessoa, auxilia para que as pessoas entendessem exatamente ali qual era a mensagem que estava sendo passada através da parábola. Facilita quando você ilustra com algo que está relacionado à vida da pessoa. Por exemplo, se alguém quiser me exortar, falar alguma coisa relacionada à minha vida, talvez seja mais fácil que eles falem a respeito de um contexto escolar, de sala de aula, por eu ser professor. Então, fica mais fácil para que eu tenha entendimento do que a pessoa quer dizer, se citar um exemplo relacionado à escola, um exemplo relacionado a estudantes, a alunos, a professores, a coordenadores, diretores de escola. Fica mais fácil. Jesus trouxe ali, dessa forma, algo que era do cotidiano, ali na Judéia, na Samaria, ou seja, as ovelhas que eram uma parte considerável do rebanho, como eu já disse antes. As ovelhas ele não era simplesmente proprietário das ovelhas. O pastor não era simplesmente um proprietário, um dono de ovelhas. Ele tinha um relacionamento próximo com as ovelhas, que passava a ser um parceiro e também um protetor. As ovelhas confiavam tanto a ponto de saber quem era. Mesmo misturados lá, eles sabiam quem era. Então, os rebanhos, eles eram compostos, na maioria, de cabras, de ovelhas, e dependiam muito do pastor, dependiam de água abundante, e lógico, era uma região que era escassa, uma região que tinha dificuldade para ter isso, e vários pastores formavam ali uma espécie de sociedade, e nessa sociedade eles criavam ali o próprio aprisco, as ovelhas todas eram colocadas ali, tem os rebanhos misturados mesmo, desses pastores que faziam parte dessa sociedade, mas quando esse pastor chegava à porta do aprisco e chamava as ovelhas sabiam que aquele era quem elas deviam acompanhar. Eu imagino a confusão que podia ocasionar uma situação dessa. Chega lá um pastor que vai chamar uma ovelha lá mais com dificuldade auditiva que as outras, acaba indo também junto e tudo mais, e não tinha disso. Segundo relatos, não tinha disso.
Eles conheciam as suas ovelhas e as ovelhas conheciam o seu pastor. Então era muito comum e era muito tranquilo isso. Tanto que quando fala do mercenário, já o mercenário, ele não tem a preocupação de conhecer a ovelha. A preocupação dele é com o lucro. A preocupação dele é que ele obtenha alguma vantagem relacionada às ovelhas. Tanto que se aparecer um lobo, eles fogem. E é um animal bastante temido, predador de ovelhas. Então, se aparecer um lobo, ele foge. Porque ele não está preocupado com o rebanho, ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com a vida dele. Ele não quer ser mordido, ele não quer ser atacado pelo lobo. Mas se a ovelha for atacada, tudo bem, ela pode. A diferença daí relacionada a Jesus. Onde Jesus não estava preocupado em ser atacado, Jesus não estava preocupado em ser crucificado. Ele estava ali para dar a vida pelas ovelhas. Ele estava ali para salvar as ovelhas. Para Jesus, as suas ovelhas não eram apenas um negócio. Para Jesus, as ovelhas eram algo precioso que Deus tinha confiado a ele. E ele estava ali para resgatá-las. Nós observamos isso na leitura do texto. Então Jesus já estava ali falando que não iria nos abandonar, nem nos seus últimos instantes de passagem aqui na terra. Como homem aqui na terra, ele não iria nos abandonar. Como um bom pastor, Cristo, ele conhece as suas ovelhas. Se a ovelha é dele, ele sabe o que é. E nós conhecemos o pastor. Jesus, por ser o bom pastor, ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos sonhos. Ele conhece os nossos anseios. Enfim, ele nos conhece. Hoje nós podemos dizer que existem muitas pessoas que nos conhecem. Nós estamos falando assim, pessoas próximas de nós. Eu posso dizer que assim, na minha vida só tem uma pessoa que me conhece também. E vocês sabem quem é que conhece vocês também. E são pessoas que olham para nós e já sabem, através das nossas expressões, e ao ouvir o nosso tom de voz, e ao saber como nós estamos nos relacionando, até mesmo a maneira que nós enviamos mensagens no WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo de relacionamento, essas pessoas conhecem, sabem como nós estamos nos sentindo, sabem como nós estamos ali agindo daquela forma, se nós estamos precisando de algo ou não. O detalhe é que, quando nós falamos de Jesus, ele nos conhece por completo. Por completo. Antes sequer da palavra vir à nossa boca, ele já sabe. Ele já sabe. Jesus é o bom pastor. E aí vamos aqui em 3 pontos. 3 pontos. Um bom presbiteriano. 3 pontos. Para a gente entender por que Jesus é o bom pastor. Em 3 pontos básicos para a gente entender por que Jesus é o bom pastor. Antes disso, eu faço uma pausa aqui para se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, antes da gente avançar um pouco mais. Está tranquilo, está tudo beleza? Pode ficar à vontade, viu, gente? Vamos lá então. Jesus é o bom pastor porque ele cuida das ovelhas. Jesus é o bom pastor porque ele cuida das ovelhas. Então, esse cuidado com as ovelhas, nós podemos pegar e entender toda essa comparação relacionada a esse contexto de ovelhas, porque os líderes políticos e líderes religiosos, eles são muitas vezes comparados a pastores, a aqueles que cuidam de rebanhos.
devido às suas funções de estar governando, de estar cuidando, de estar sendo responsável por vidas por várias pessoas. Então, nesse contexto bíblico aqui, era comum comparar os líderes religiosos, comparar os líderes políticos com pastores. E a função deles de zelar pelo povo, de cuidar do povo, de poder governar o povo, levando ao povo benefício. Nós sabemos que isso hoje é muito difícil, acontecer. Nós vivemos um cenário político onde a maior preocupação é primeiro tentar ganhar um pouco mais para si e depois pensar no povo. Projetos e muitas coisas que beneficiam o povo muitas vezes é travado porque talvez não seja interesse do partido ou que o partido não foi quem elaborou aquele projeto, então vamos travar porque foi a oposição que trouxe esse projeto como população, vamos travar aqui e lá na frente a gente coloca um semelhante ou melhorado para falar que fomos nós e todo esse jogo o povo sai prejudicado. Nós vivemos um cenário político, uma sociedade que está difícil a gente comparar as nossas lideranças políticas, as nossas lideranças religiosas como os pastores, devido a vários escândalos que têm se envolvido. Infelizmente, algumas lideranças religiosas também têm se enquadrado nesses escândalos, têm vivido essa situação, o que nos deixa muito triste. Nós fazemos parte de uma denominação muito séria, que muitas vezes é elogiada pelo povo devido à seriedade e à organização. E com isso, nós muitas vezes somos englobados com o escândalo de pastores de outras denominações, somos colocados do tipo os evangélicos. Nós somos também colocados também no meio desses escândalos. Na verdade, nós às vezes não temos nada com isso. E aí nós, como aconteceu, só citando aqui, a questão da Flor de Lis, todo o crime que ela cometeu, toda aquela situação, e aí já começaram a atacar os evangélicos por conta do comportamento de Flor de Lis, que não é nem da nossa denominação. A nossa denominação ela não ordena mulheres como pastoras, como ela se colocava como pastora, e toda a situação nós vemos. Ou seja, se nós fôssemos fazer a comparação dela como uma pastora, como alguém que guia o rebanho, como uma boa pastora, ela já estaria desqualificada nessa função, por conta de tudo aquilo que ela fez, de tudo aquilo que ela cometeu. Então, dentro disso, só abrindo esse parênteses para a gente entender essas comparações que são feitas relacionadas a isso, nós temos um salmo que não tem como a gente não falar dele quando nós vamos falar de Jesus sendo o bom pastor, que é o conhecido Salmo 23. O Salmo 23, ele nos traz todo ali o relacionamento, ele é conhecido como o Salmo do bom pastor. Mas se nós fôssemos olhar com mais detalhe e aprofundando naquilo que é colocado, é o Salmo do bom pastor, mas é um salmo para a ovelha. Ele já mostra ali para a ovelha qual vai ser o cuidado que ele tem com essa ovelha. Então, ali, ele fala dos benefícios que podem ser experimentados por aquele que é ovelha do seu rebanho, por aquele que tem o Senhor como pastor. Ali nós vemos os benefícios de tudo isso. E o Salmo 23, eu acho que por conta do nosso tempo, eu não vou fazer a leitura do Salmo 23 aqui, não por ele não ser extenso ou qualquer coisa nesse sentido, mas para a gente dinamizar um pouco essas questões e, lógico, e ficar aí, mais uma vez, a deixa para vocês fazerem a leitura do Salmo 23 e olhar no Salmo 23, através dos seus versículos, o que é que não faltará. Por quê? O Salmo 23, ele inicia no seu primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo tem já o costume disso, muitas pessoas que às vezes não são leitoras da Bíblia, mas conhecem alguns versículos, conhecem alguns versículos bíblicos que utilizam em suas vidas. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses. Então todo mundo tem talvez algum versículo, e a maior parte dessas pessoas, principalmente aqueles que não têm o costume da leitura bíblica, talvez não tenham ali
um entendimento completo das Escrituras. Não completo, é muito difícil nós termos, dada, né, toda a situação relacionada aos nossos estudos e a nossa alimentação humana, mas de uma forma assim, em toda a essência, nós observamos que essas pessoas levam esses versículos consigo mesmos por conta dos benefícios que pode trazer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, nada vai me faltar. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso fazer tudo. São esses dois que acabam servindo até como grandes jargões no meio do povo. Por quê? Porque nós queremos isso. Por que nós queremos isso? Outro que é dito muitas vezes, buscar primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Então a gente nota alguns benefícios relacionados à nossa vida através dessa situação e nós entendemos sim o cuidado de Deus para conosco. E esse cuidado de Deus para conosco, quando o versículo 1 de Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós precisamos pensar, o que é este nada que não vai faltar? Muitas pessoas pensam, então não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar casa, não vai faltar trabalho. O que não vai faltar? O que esse nada me faltará? Vai ser nada, então é que tudo eu vou ter. Nada me faltará, então porque tudo eu vou ter. Obrigado, meu irmão. Abençoe. Se nada vai faltar, é porque então tudo eu vou ter. E o que é esse tudo? O que nada faltará? Nós vamos observar que no Salmo 23, nos versículos 2 e 3, não vai faltar descanso e refrigério. No versículo 3, fala que não nos vai faltar direção, não nos vai faltar orientação. No versículo 4, nós vemos que não faltará proteção. No versículo 5, nós observamos que não faltará unção, envio. No versículo 6, nós vemos que não faltará a aceitação. No versículo 6 também nós vemos que não faltará a presença eterna do Senhor em nossas vidas. Ou seja, não faltará o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E muitas vezes nós queremos muito mais do que o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Esse dia para trás eu recebi um meme de manhã, onde a pessoa colocava uma postagem. A gente fala meme, já lembra de alguma coisa engraçada, né? Uma crítica, uma coisa assim. Era uma postagem de bom dia, falando que poderia desejar muitas coisas, mas desejava apenas a presença de Deus. Então ele tinha certeza que já teria tudo. E realmente, quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Tudo isso aqui que foi faltado, que foi relacionado, que não faltará. Tudo isso nós temos, por conta do cuidado de Deus para com nossas vidas. Nós temos um Senhor que cuida das suas ovelhas. E com esse cuidado que Ele traz para nós, todo esse cuidado que Ele traz para as nossas vidas, nós vemos o quanto nós temos de benefício em ser ovelhas desse rebanho. Porque não faltar descanso, refrigério, quem aqui não quer descansar? Quem aqui não quer estar num lugar bom? Quem aqui não quer se sentir bem? Quem aqui não quer estar em paz? Quem aqui não quer uma orientação, uma direção, somente nas várias decisões que nós precisamos tomar? Nós temos que decidir coisas o dia inteiro. O tempo todo nós temos que tomar decisões. Desde as decisões mais simples, daquela do tipo, eu levanto da cama ou não levanto da cama? Eu vou para a escola dominical ou eu não vou para a escola dominical? São decisões simples de tomar, até as decisões mais complexas no trabalho, onde nós temos que decidir se realmente precisamos aplicar aquele método ou não vamos aplicar aquele método, se aquela estratégia de trabalho realmente vai trazer produtividade ou não vai trazer produtividade, se a maneira com que eu me relaciono com as pessoas eu vou conseguir que dessa forma seja um bom relacionamento ou não. Quem não quer orientação, quem não quer direção? Quem não quer a proteção do Senhor? Quem não quer o envio do Senhor? A unção para você poder ir e vir sob a bênção do Senhor? Quem não
quer a aceitação do Senhor? Quem não quer a presença do Senhor na sua vida? É claro que nós já acreditamos nisso, uma vez que acreditamos no Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós entendemos que esse Deus habita em nós através do Santo Espírito. Então nós temos a presença dele habitando em nossas vidas. Nós cremos nisso. O Salmo 23 ele nos mostra que cuidado desse pastor para com as ovelhas. Não vai faltar o cuidado desse pastor para nós. Não falta cuidado de Deus para as nossas vidas. É isso, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada do que eu preciso. Não estou querendo aqui fazer uma alteração na Bíblia, mas nada do que eu preciso faltará. Eu terei tudo que eu preciso. Terei tudo que eu preciso. É interessante, a gente vai pensando e olhando mais adiante. Nós olhamos a vida de Paulo, grande apóstolo, pregador bíblico. Um espinho na carne. E o Senhor diz para ele simplesmente: a minha graça te basta. E muitas vezes nós queremos muito mais. Ou nós não conseguimos enxergar a graça do Senhor em várias situações de nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar o cuidado do Senhor em várias situações de nossas vidas. E nós não enxergando isso, não enxergando o quanto nós temos sido abençoados pelo Senhor, o quanto nós temos sido cuidados pelo Senhor, até mesmo em situações que não dão certo, coisas que planejamos e não dão certo. O Senhor não permite que aquilo aconteça pelo cuidado que Ele tem com nossas vidas, e a gente ainda acha ruim. Por que isso não aconteceu? Por que não deu certo? Por que tinha que ser assim? Por que foi diferente do que eu pensei? E o Senhor talvez está lá de cima só olhando assim, fazendo. Ele sabe o que a gente precisa. Por isso Ele cuida de nós. Às vezes pode não acontecer algo, Ele está nos livrando de algo, de um problema, de um mal maior. E nós olhamos ali e nos enfurecemos, iramos, revoltamos, murmuramos com algumas situações, e na verdade Ele está aí olhando para nós e falando: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Quando nós queremos alguma coisa, Ele olha para nós e fala: minha graça te basta. Como será que isso? E sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor e Ele conhece as ovelhas. Ele conhece as ovelhas. Ele sabe o que cada um precisa. Ele chama pelo nome, demonstrando todo o conhecimento que Ele tem das ovelhas dele. Demonstrando todo esse conhecimento. Jesus ele disse que as suas ovelhas têm um relacionamento com Ele. Como eu disse para vocês, o bom pastor não é apenas dono da ovelha. Ele tem um relacionamento próximo, como parceiro e como protetor. As ovelhas reconhecem a sua voz como pastor que cuida e também conhece quais são as ovelhas. Nós vemos isso nos versículos 14 e também no versículo 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Então Ele conhece. As ovelhas que conhecem o pastor, elas não seguem qualquer um, porque a voz é estranha, porque é diferente, porque é outra coisa. É diferente daquilo que a gente ouve naturalmente. Elas somente seguem o bom pastor. Da mesma forma, quem ama Jesus aprende a reconhecer a sua voz, como nós vimos em João 10, versículos 4 e 5, mas isso no estudo passado.
nós aprendemos que Jesus é a porta. Nós aprendemos a reconhecer. E quando nós temos essa comunhão com o Senhor, nós ficamos mais próximos. E para a gente conhecer, para a gente reconhecer também o nosso bom pastor, nós precisamos estar próximos, estabelecer uma comunhão com esse Deus. Porque nós aprendemos a reconhecer a diferença entre a palavra de Deus e a mentira. Você não precisa conhecer a mentira para saber que é mentira. Basta você conhecer a verdade. Nos Estados Unidos, as pessoas que vão trabalhar em bancos, elas passam durante o tempo de treinamento meses manuseando as notas de dólares, as notas verdadeiras. Então elas têm a função de manusear, de tocar, de cheirar, de poder estar ali sempre sentindo o tempo todo no treinamento as notas de dólares, que é a moeda norte-americana. E estão ali manuseando o tempo todo as notas verdadeiras de dólares. No final do treinamento, essas pessoas são convidadas a pegar algumas notas. Automaticamente, essas pessoas já reconhecem quais são as notas falsas. Como elas podem reconhecer as notas falsas sem elas nunca terem visto as notas falsas? Simplesmente porque elas conhecem a verdadeira. E é isso que a palavra de Deus nos traz. A palavra de Deus nos traz a verdade. E uma vez que nós conhecemos a verdade, como a própria palavra diz, conhecer a verdade nos libertará. Essa verdade nos liberta desse mal, além de nos trazer comunhão com o Senhor, ela nos livra desse mal, porque conhecendo a verdade, nós vamos querer seguir a verdade. Vamos querer ir atrás daquilo que é verdade. O que é mentira vai chegar na hora. Se você conhece a palavra de Deus, alguém falar algo que é fora da palavra de Deus, você vai olhar, não é isso. Se você conhece a orientação bíblica, o que a palavra de Deus pede para que você faça, e alguém vem e fala para você fazer diferente daquilo que você conhece da palavra de Deus, fala, não, a palavra de Deus não me diz para fazer isso. Isso é errado. Como esses dias para trás, eu vi uma reportagem, eu tinha visto ela no Fantástico, e depois, esses dias para trás, trouxeram essa reportagem novamente, de um pastor que eu não lembro agora detalhes, mas que olhou um versículo lá, né? E ele interpretou aquele versículo lá dizendo, vai e adultera. E na verdade não estava falando para ir adulterar. Ele fez uma leitura errada da palavra de Deus. E não era adultério, era adúltera, mas ele entendeu que aquilo ele tinha que ir e praticar o adultério. Naquela leitura. E ele foi e praticou o adultério. E justificou nesse versículo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque um texto sem contexto vira pretexto. Se você pegar um versículo só e usar aquele versículo como referência na sua vida, você vai ganhar pretexto para fazer um monte de coisa. Como esse que eu disse agora há pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer tudo. Ou todas as coisas me são lícitas. E a gente observa isso e acaba muitas vezes deixando levar por qualquer vento de doutrina. Um texto sem contexto vira pretexto. E esse pastor utilizou disso. Você conhece a verdade, você vai olhar e vai falar, não, não é. Não é isso. O repórter falou, colocou ele para ler de novo. Quando ele fez a leitura de novo, ele descobriu que realmente ele tinha feito uma leitura errada. Errou a palavra. Esqueceu o acento. Não lembro agora, meus irmãos, para falar qual é a passagem, mas não é o foco do nosso estudo, mas sim dizer o quanto é necessário nós termos a comunhão com o Senhor através dessa palavra. Porque essa comunhão, ela traz comunhão não só nossa com Deus, mas nossa com os santos, aqueles que são separados para o Senhor. Ou seja, a comunhão ela também acontece com as ovelhas do rebanho. O pastor, ele não é pastor de uma ovelha só, ele é pastor do rebanho. Então ele conhece o rebanho.
Então, quando ele chamar, é o rebanho que vai, não vai só uma, embora ele conheça pelo nome, na necessidade ele vai chamar. Talvez aquela que está mais desgarrada um pouquinho, ele chama, ela vem. Mas ele conhece as ovelhas. Ele conhece o rebanho. Ele conhece as nossas fragilidades e sempre nos dá subsídios para vencermos as nossas dificuldades. O principal deles é a palavra de Deus, que nos instrui, é a oração que nos faz estabelecer essa comunhão com Ele, e a comunhão dos santos, onde nós, nos momentos de nossa dificuldade, onde nós precisamos, nós temos os nossos irmãos aqui, enviados por Deus, instrumentos na mão de Deus, para nos auxiliar em alguns momentos em que precisamos. Esses são os nossos conhecidos meios de graça. Os meios de graça, essa graça que basta às nossas vidas. E para fechar, nós temos o terceiro motivo porque o Senhor é bom pastor. O Senhor é bom pastor porque Ele dá a vida pelas ovelhas. Hoje nós não precisamos fazer isso. Eu não preciso dar a minha vida, morrer para salvar alguém, no sentido de levá-la até o Senhor. Porque o Senhor já fez isso por nós. Jesus disse que é o meu pastor porque dá a vida pelas ovelhas, já iniciou dizendo isso no versículo 11. Já mostrando ali porque Ele está ali. Como nós já falamos, alguns pastores eles fogem do perigo. Quando vê o lobo ele foge, quando vê o leão ele foge, quando vê o urso ele foge. Diferente do pastor, do bom pastor, que defende as suas ovelhas. Existem, como fazendo a comparação com os líderes religiosos e políticos, existem muitos por aí que não estão preocupados com o rebanho, estão preocupados apenas com os lucros, com os benefícios, com aquilo que as ovelhas podem trazer. Só preocupado consigo mesmo. Mas nós vemos que Jesus deu tudo para nos salvar, ou seja, Ele deu a própria vida. Em Jesus nós temos a verdadeira proteção. Ele nos livra da condenação do pecado e também das artimanhas do inimigo. O ladrão, ele só quer roubar, matar, destruir. Isso é o que ele quer. Mas Jesus, Ele não tira a vida. Jesus, Ele dá a vida. Jesus, Ele dá a vida. Ele tem autoridade para nos oferecer voluntariamente a sua própria vida. Como eu disse, a gente não tem essa autoridade. A gente não pode, de repente, olha, eu vou morrer para salvar a cidade de Mineiros. A gente não tem isso. Não podemos fazer isso. Somente Jesus tem o poder para, inclusive, tornar, para resgatar esta ovelha. Ele entregou sua vida física para que nós tivéssemos a nossa eternidade. Em tanta autoridade, a ponto que na segunda vinda dele, Ele vai levar até aqueles que dormem, até aqueles que já estavam considerados mortos, que são dele, vai levar também. Há muitos falsos mestres por aí, há muitos falsos pastores por aí, que estão interessados naquilo que as ovelhas podem oferecer, apenas nisso, apenas no que as ovelhas podem oferecer. E dada a fragilidade das ovelhas, ela não pode oferecer muita coisa para a gente. As ovelhas são animais muito frágeis, elas não enxergam direito, as ovelhas não ouvem direito. As ovelhas são vítimas também de predadores, e por conta de toda a sua pelagem é difícil cuidar. São animais teimosos.
da sua dificuldade de pensar, de raciocinar. Não é qualquer lugar que pode levar para pastar, porque senão pode cair, tropeçar, quebrar. Além disso também, não é qualquer tipo de água que pode levar para tomar água, tem que ser águas mansas. Não pode ser águas profundas. E tem que tomar cuidado, porque se molha a pelagem, aquela pelagem pesa e ela é levada embora pela correnteza, se for um rio corrente. Isso é difícil. Nós somos difíceis assim também. Então não tem muita coisa para oferecer. Mas existem ainda alguns que se dizem bons pastores, mas não são, que têm feito isso, né? Tentado tirar benefícios do que pode, sugar o máximo das ovelhas, ao invés de cuidar das ovelhas. Eles preocupam-se em tirar tudo que puder. Os ladrões, eles tiram até a vida. Porém, o Senhor, Ele concede vida, dando a própria vida. É isso que acontece. Concluindo, meus irmãos, ao se identificar como bom pastor, Jesus, Ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Como nós sabemos, o Antigo Testamento tem as suas profecias cumpridas no Novo Testamento. De Jesus, que é o centro da palavra de Deus. Antes, o Antigo Testamento tudo falando de Jesus. Tudo apontando para Jesus, tudo apontando para Cristo. E agora vem Cristo, revela a sua divindade ao povo. E ali, se revelando como um bom pastor. Aquele pastor que veio para liderar o seu rebanho. Aquele bom pastor que veio para cuidar do seu rebanho. Aquele bom pastor que está ali para fazer com que o rebanho siga, por reconhecer nele aquele que veio para salvar, aquele que cuida, aquele que conhece, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Esse pastor seria um pastor diferente de qualquer outro pastor, ou seja, de qualquer outro líder que havia na época, que exploravam e não cuidavam das ovelhas. O bom pastor que foi enviado por Deus. Então nós podemos ver isso em Ezequiel capítulo 34, versículos de 11 a 13. Jesus é o bom pastor, enviado de Deus para guiar a nossa alma. Jesus é o bom pastor. Amém? Amém. Vamos orar então para a gente encerrar. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por ser esse bom pastor que cuida, que nos orienta, que nos conhece e deu a vida para nos salvar, Senhor. Que possamos sempre, Senhor Deus, reconhecer a sua voz, estabelecer comunhão contigo e assim, Senhor Deus, entender quais são os teus propósitos para as nossas vidas. Com tudo isso e todos os seus feitos para as nossas vidas, eu oro agradecido, em nome do teu Filho Jesus.